1 Samuel capítulo 1, versículo 9 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não me pingo em vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Ó Deus, obrigado. Obrigado pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui livres para ouvir a tua palavra, para podermos ser alimentados, iluminados. Fere o nosso coração com o teu evangelho, Senhor, com a tua palavra, para que de fato sejamos transformados para o louvor da tua glória. Fala, Senhor, fala porque precisamos te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Tem uma frase que uma vez eu ouvi que diz assim, né? Você pode não ser crente e orar, mas você não pode ser crente sem orar. A oração é essencial na vida de todos nós. Isso é indiscutível, incontestável por todos nós. Nenhum de nós pode se achar crente sem orar. A questão é: onde de fato eu tenho orado? Qual é a intensidade, a qualidade da minha oração? O que eu tenho entendido na oração? Como é que eu posso aprender a orar de fato? Eu tenho tido prazer de orar? Eu tenho entendido a necessidade de orar e buscar a face do Senhor, não apenas no sentido de buscar o benefício de Deus, mas de buscar o próprio Deus, porque o benefício da oração não é aquilo que Deus nos dá. O benefício da oração é o próprio Deus. É o próprio Deus, já está em relação com Deus, com o Pai, e fazê-lo de uma maneira que isso me transporte cada dia mais para um nível de intimidade, de intensidade com Deus, que vai cada dia mais me elevando e me levando aos braços do Pai. A oração de Ana é uma dessas orações que a gente para e pensa sobre todos os seus detalhes e faz com que possamos entender e até aprender como orar, né? Tribulações, aflições nós passamos. Ana passou 10 anos chorando amargamente o
fato de não poder ter filhos, ela era estéril, e casada com Eucana, e tinha outra mulher, Penina, que a mulher já tinha tantos filhos e Ana não podia dar filhos, ela era humilhada por isso, e mesmo o marido amando ela, dizendo para ela: eu te amo mais que 10 filhos, dando porção dobrada a ela, por amor a ela, não levando em consideração o fato dela ter filho, mas isso não adiantava, porque ela queria gerar um filho, e era importante isso para a mulher, para que ela pudesse ter sentido e significado de mulher, de esposa que gerou um filho, principalmente um filho varão do seu esposo, não é? Mas ela era estéril, e todo ano eles vinham ali no templo adorar o Senhor, como era costume, hábito da cultura hebraica, e ela vinha e orava. Eu creio que nesses 10 anos que se passaram atrás, ela orava como muitos, ou a maioria de nós ora. Oh Senhor, fazendo as vãs repetições, as vãs petições, aquela oração bem superficial, bem religiosa, bem formalista, bem ritualística, mas sem a intensidade, a veracidade, o derramar de uma oração verdadeira. Talvez nós precisamos entender isso, para que alcancemos um nível maior de relacionamento com Deus e uma percepção maior do poder de Deus diante das nossas impossibilidades. Ela era estéril. Nenhum remédio, nenhum médico, nenhuma ciência poderia mudar essa história, como muitas de nossas histórias. Mas aqui diz que nesse momento, dessa vez, Ana, triste, amargurada, que não tinha mais sorriso, mesmo diante de todo o amor e dedicação do marido, não adiantava. Uma mulher amargurada de coração, de alma, entristecida, se sentindo inferior diante da sua circunstância, ela nesse momento ela fez diferente. Ela levantou-se e ela chorou abundantemente, ela derramou diante de Deus. Qual foi a última vez, ou qual foi a vez em que cada um de nós tem se derramado diante de Deus? Nós temos um aspecto muito religioso nas nossas orações. Nós temos um aspecto muito formalista nas nossas orações. Não é uma questão de extensidade de tempo, mas uma questão de intensidade. Porque eternidade tem a ver com intensidade, não com extensão. Qual a intensidade da sua oração? Qual a sede de buscar Deus? Buscar-me-eis, me achareis, quando buscares de todo o vosso coração. Ana se derramou. Essa é a primeira coisa. De uma oração eficaz, de uma oração que muda a nossa vida, até mesmo quando não muda a nossa circunstância. Muda a nossa percepção, muda o nosso estado de ser. E é isso que eu quero compartilhar da oração de Ana. Ela se derramou mesmo. Não era uma oração de desespero. E desespero é sofrimento sem propósito. Era uma oração de quem se derrama diante de Deus e que reconhece que tem um Deus que pode mudar todas as coisas, que tem um Deus que controla todas as coisas, que tem um Deus que é soberano, que tem um Deus que sustenta todas as coisas. E ela se derramou e chorou abundantemente. Ela não chorou pela circunstância, ela chorou para Deus. E quando a gente chora para Deus, é diferente. Quando a gente chora para Deus, as nossas lágrimas não caem, elas sobem. Quando a gente chora pelas circunstâncias, as nossas lágrimas caem diante da circunstância da vida existencial horizontal. Mas quando a gente chora para Deus, as nossas lágrimas sobem ao trono de Deus e verdadeiramente se transformam numa cachoeira de bênçãos. Ela chorou abundantemente. E ela fez algo diferente. Ela fez um voto. Então a oração é
eficaz, tem que ter um voto. Não é um voto que fez, o voto em si, quer dizer que eu entendo aqui. Mas é o compromisso de entender que tudo que nós pedimos, tudo que nós suplicamos para Deus, seja qualquer necessidade iminente na nossa vida, ela tem que ser não só um benefício para o meu mundo particular, ela tem que ser algo que o faça prevalecer, estabelecer e manifestar a glória de Deus. Não precisa fazer um voto, uma promessa, do que se o Senhor me der, eu faço isso. No caso de Ana, foi algo que mostrou isso, porque ela deixou de pedir para ela e pediu para Deus. Nós fomos chamados para a glória de Deus. Tudo que há em nós é para a glória de Deus. Nossa vida, muitas vezes, não tem dado certo em muitas áreas, porque nós estamos buscando a nossa glória. No casamento, nos nossos relacionamentos, é tudo uma competição de glória. Não estamos entendendo o sofrimento e a dor que às vezes atravessamos. Por quê? Porque essa glória que nós buscamos para nós interfere na nossa percepção de sofrimento, porque nessa percepção e entendimento limitado que seja glória, nós achamos que vida gloriosa que nós queremos, ela está livre de todo sofrimento, de toda dor, de todo impacto de uma vida existencial no mundo contaminado pelo pecado. Então, nós precisamos ver isso. E nós também não entendemos o servir, porque essa glória que nós queremos faz com que nós só queiramos ser servidos. Isso a gente tem compartilhado quantas vezes. Então, quando ela fez um voto de que se o Senhor desse um filho varão para ela entregaria ele e não deixaria nem passar sobre a sua cabeça a navalha, ou seja, um voto de Nazireu. Um voto de Nazireu é algo que você faz, né? Não usava muitos hebreus, não passava navalha nem na barba, nem no cabelo, porque era consagrado a Deus, era para a glória de Deus. Você não precisa fazer voto, mas o que está implícito aqui é qual a motivação que te leva a pedir algo para Deus. Eu entendo que até esse momento Ana orou todos os anos, mas ela queria um filho para ela queria a glória dela, ela queria a satisfação dela, ela queria algo que ela pudesse jogar e mostrar para a sua rival, vamos dizer assim, de que ela também poderia ser mãe de filho. Mas agora, ela quer um filho para Deus. Ela quer um filho na glória de Deus. Traduz isso para outras circunstâncias. Para que eu quero saúde? Para que eu possa viver para a glória de Deus. Para que eu quero que o Senhor me livre do problema financeiro? Porque eu quero que todo o meu sucesso, tudo aquilo que eu seja bem sucedido financeiramente, seja para a glória de Deus. Para que eu quero que Deus restaure meu casamento? Para que meu casamento seja para a glória dele. E vamos só estendendo para qualquer circunstância. Eu não preciso fazer voto. A minha oração verdadeira já é um voto para o Senhor, porque ela transforma toda a minha petição, que única e exclusivamente é para o meu bem-estar próprio, para a glória de Deus. Essa é a oração que Deus ouve. Por isso nós muitas vezes não entendemos. Não entendemos. Todo lugar do mundo, em qualquer cultura, se você for lá no Oriente, se você for lá naqueles países orientais, você vai ver pessoas adorando deuses. Adoram uma estátua de Buda, adoram outros deuses, adoram animais, adoram uma série de coisas, adoram a natureza, adoram isso, adoram aquilo, e adoram da mesma forma que nós adoramos. Eles se prostram, eles se reverenciam, eles dobram seus joelhos, eles choram, eles se derramam. Qual a diferença? A diferença é que eles não adoram o Deus verdadeiro que responde às orações, porque aqueles deuses não podem responder.
Só o Deus vivo pode responder. Só o único Deus, digno de toda honra e glória, o Criador dos céus e da terra, pode responder. Essa é a diferença. E Deus ouve quando você pede algo para Ele, não para você. Algo que está compatível ao anseio do próprio Deus. Então, primeira coisa, Ana derramou. Segunda coisa, Ana mudou o foco. Eu não quero um filho para mim, eu quero um filho para a tua glória. E que todos vejam que ele é para a tua glória. Então já não é um benefício só para o meu bem-estar, como a maioria das pessoas. Olha para mim porque eu quero comprar algo, olha para mim porque eu quero fazer algo, olha para mim porque eu estou assim. Talvez em cada oração que seja pedida você faça qual a motivação da sua oração, porque Deus pesa os motivos. Deus pesa os motivos. Para que você quer isso? Para que você quer a sua cura? Só para você desfrutar de mais dias? Veja Ezequias. O que ele aprontou? Deus deu a cura. Ele chorou, ele disse: eu sou justo, que o Senhor não faça, eu não quero morrer. E Deus fez até o relógio de Acais parar, retroceder. Ele deu a ele mais 15 anos. O que ele fez foi lá e abriu os cofres para a Babilônia, que levou todo o tesouro, levou cativo todo o povo de Deus, e ainda os filhos dele comeu nu. E ele poderia sentir que aquilo era um erro grave, não, ele disse: não vai ser nos meus dias, tudo bem. Então veja que mais um exemplo dessa oração de Ana é que ela se derrama e ela começa a se derramar e chorar por algo que ela vai entregar ao Senhor e não por algo que ela quer só para ela. Outra coisa interessante, que quando ela vai se derramando ao Senhor, o sacerdote passa ali. O sacerdote ali, o líder do templo. E ele olha ela e vê ela movendo os seus lábios sem sair som, porque era o seio dela que estava, e aparentemente ela estava embriagada, mas embriagada no Espírito. Quando a gente ora, a gente tem que estar embriagado no Espírito. E não embriagado de vaidades, embriagado de vinhos, embriagado de amargura, nem embriagado do Espírito. É diferente. Não era a amargura dela que estava falando, não era a tristeza dela que estava se expressando, era o Espírito de Deus. E é interessante porque o que parece ali é que o sacerdote ali, que teve todos os seus problemas com os seus filhos, não conseguiu identificar alguém que está orando de verdade, talvez porque ele não soubesse o que era uma oração verdadeira, mesmo sendo o sacerdote. Tem muito líder, muito pastor que não sabe orar de verdade, que não sabe se derramar diante de Deus e não sabe identificar uma oração verdadeira, uma oração sem barulho, uma oração sem alarde, uma oração sem essa barulheira toda que as pessoas fazem para se sentir ou para mostrar que são espirituais, mas uma oração silenciosa que move os lábios, mas não sai som para fora, só para dentro. Ele pensou, porque ele não sabia identificar, ele não soube nem identificar o pecado dos seus filhos. Mas quando ele chega diante e exorta ela que ela está embriagada, que ela tomou vinho, que ela está bêbada, que ela está profanando o templo, ela diz: não, Senhor. A resposta dela não te tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. E quando ele viu isso, o que ele disse? Vá em paz e Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. Talvez o sacerdote acordasse para
para a obscuridade de sua negligência como homem de Deus e como sacerdote, ele percebeu que ele estava diante de alguém verdadeiramente derramando, e ele sabe, o Deus ouve esse tipo de oração. O Deus de Israel não tapa os seus ouvidos para uma oração de quem realmente está derramado diante dele. E ele disse essa palavra. E o interessante é que quando ele disse isso, ela disse: acha a tua serva mercê, graça diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Essa é uma evidência da oração verdadeira. Sabe qual que é a evidência? Quando a paz precede o benefício. Essa mulher não sorria. Essa mulher durante 10 anos vivia triste, amarga. Agora a Bíblia diz que ela comeu e o seu semblante já não era triste. Essa mulher recebeu aquela paz que excede o entendimento. Ela recebeu aquela vitória antes de recebê-la, de materializá-la, antes do benefício. Para uma oração eficaz, a paz vem antes do benefício. É a certeza, aquilo que mexe no interior, ainda que não seja materializado. Isso não é trazer à existência aquilo que ainda não é, como se já fosse. Você já imaginou essa coisa, né? Você está orando por algo que você anseia, que você está aflito, que você busca o tempo todo, que é impossível aos homens, que é tão difícil, e de repente você recebe a palavra de Deus, você ouve a voz de Deus, seja através de uma mensagem, seja através de alguém, e aquilo te traz a paz que excede todo entendimento, a quietude da alma, e você concebe aquilo no ventre, né? Você concebe aquilo no útero da fé, e você já fica feliz, você já come, mesmo sem nada ter acontecido materialmente. Foi o que aconteceu com Ana. Foi o que aconteceu com Ana. Quando você ora desse jeito, você entra num nível de intimidade com Deus de fato. E não é grosseiro falar de que a intimidade com Deus, o prazer, essa paz, é como o efeito da relação entre um homem e uma mulher. Quando o prazer, quando o êxtase do prazer acontece, isso é mais do que isso com Deus, na nossa relação com Deus. E você sente aquela paz, você consegue, você produz. Ana não engravidou no útero de seu corpo, mas Ana engravidou no útero da sua fé. Quantas vezes nós não percebemos isso? Ficamos esperando que o benefício venha para que eu possa sentir paz. Ficamos esperando que aconteça para que eu possa comer e viver feliz e ter uma alegria interior. Quantos de nós somos assim? Quantos de nós oramos, mas você está triste, estou orando. O dia que Deus me der o benefício, eu sei que tudo vai mudar. A oração verdadeira muda antes do benefício. Muda a gente. Ela traz uma paz, ela traz uma certeza, ela traz um refrigério na alma que diz: o meu Senhor ouviu. Eu não sei se Ele vai fazer do jeito que eu quero, mas Ele ouviu. Ele ouviu a minha oração. E essa é uma resposta que só aquele que adora Deus vivo pode alcançar. Esses outros deuses dessas religiões têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. O nosso Deus responde, mas Ele responde de acordo com aquilo que nós estamos vendo no exemplo de Ana.
Quantas vezes você tem orado, suplicado, derramado a Deus? Quantas vezes você tem, de fato, sentido, antes do benefício, aquilo que você está pedindo, a paz que você já não tinha, o refrigério que você já não vivia, a alegria que você já não sentia? Veja que Ana vai, levanta de madrugada no outro dia, vai com seu marido Eucana, e quando chega em casa, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concedeu. Veja que o benefício veio depois. Aquela mulher estéril já não era mais estéril, aquela bênção já não era dela, mais de Deus, tanto que a palavra de Deus, no seu devido tempo, teve um filho que chamou Samuel, e ela pegou aquele filho, cuidou dele até ele ser mais independente, e levou e entregou no templo como ela havia declarado. Há uma entrega, não houve dor, não houve sofrimento, porque ela não estava pedindo algo para ela, mas para Deus. E Deus não sai perdendo para a gente, né? Porque ela teve depois mais 5 filhos. 5 filhos. Né? Ela não ficou só nesse. Deus falou assim: não, pode ficar tranquilo. Né? O fato de você, porque isso ensina para nós que muitas vezes a gente acha que Deus é exigente demais, que faz a gente fazer sacrifício demais, e que a gente vai perder diante de Deus. E que mesmo que a gente peça alguma coisa para Ele vai, nós vamos perder, Ele vai dar muito mais do que nós damos para Ele. Porque Ele é Deus, porque Ele pode. Né? Então, como será que estão as nossas orações? Por que nós não temos tido mudanças nas nossas vidas? Por que nós não oramos, ou oramos de maneira tão superficial que uma mudança de coração não acontece? Por que muitas vezes nós oramos por uma mudança na nossa relação e não acontece? Por que muitas vezes nós oramos por tantas coisas que não acontecem? Não estou querendo ser simplista e dizer que tudo que você pedir, Deus vai te dar. Mas eu quero ser bíblico e dizer, como o salmista: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Deleita-te no Senhor significa o quê? Que o meu prazer está em Deus. O meu maior prazer é Deus. A minha maior alegria é Deus. Deleitar-se é viver um nível de intimidade tão intenso e tão verdadeiro, que aí eu tenho certeza de que tudo que eu peço a Deus me ouve, porque já não parte mais de mim, porque quando eu me deleito no Senhor, até as minhas súplicas, de tudo que eu peço é para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para o deleite dEle, porque é isso que me satisfaz. Né? Então, por que muitas das nossas orações são atendidas? Falta de fé? Porque Deus não quer? Porque eu estou em pecado? Muitas vezes nós temos respostas muito simplistas. Mas por que a nossa oração não é tão eficaz para mudar a nossa vida? Porque talvez nós não estamos de fato nos derramando nos pés do Senhor. Porque de fato nós não estamos pedindo para a glória do Senhor. Porque de fato nós não estamos colocando diante dEle todo o nosso ser. Nós estamos superficiais, fazemos aquelas orações mecânicas, e isso eu tenho visto para todo lado. Né? As orações são bem repetitivas, as orações são bem pontuais. Né? Mas eu só oro quando estou com uma aflição. É um grande erro quando você vai entrar na intimidade com Deus, se você só o busca quando você precisa. Né? É igual aquelas frases que eu faço comparação: amo-te porque preciso de ti, amo-te por isso preciso de ti. Então, se você ama a Deus, você precisa o tempo todo estar. Não é porque você precisa dele,
porque senão seria interesse. Mas como é que está a sua oração? Que nível de oração você tem? No seu particular, eu vejo as pessoas acharem que vão entrar em intimidade com Deus orando de qualquer forma. Tem pessoas que dizem assim: eu oro quando eu estou no banheiro, eu oro quando eu vou para a academia, eu busco a Deus quando eu estou indo para o trabalho, porque eu não tenho tempo. Me desculpe, mas isso não é oração verdadeira. Isso é uma justificativa débil de quem não acha tempo para Deus. Isso é uma justificativa débil de quem não consegue até hoje se derramar em Deus e ter sua solidão com Deus. Você só pode ser solidário com o mundo de Deus quando você é solitário com Deus nesse mundo. A oração, o tempo que você dedica, eu queria ver com você falar: eu coabito com a minha mulher usando o termo bíblico, no carro, no trabalho, porque eu não tenho tempo. Eu só tomo banho de vez em quando porque não tenho tempo. Eu só assisto coisas de vez em quando porque não tenho tempo. Eu só saio para comer de vez em quando porque não tenho tempo. Então eu como correndo, eu faço dormindo porque não tenho tempo. Não, a gente acha tempo para tudo menos para Deus. E quer que as nossas orações sejam ouvidas. E quer dizer e cantar que tem intimidade com Deus. Então, para com essa bobagem de dizer que por não ter tempo, eu gosto de orar quando estou caminhando, eu gosto de orar quando estou trabalhando, eu gosto de orar quando estou no carro, no trânsito, pegando aquele engarrafamento, eu gosto de orar no banheiro quando eu vou. Meu Deus do céu! Quando você vai para o banheiro, a prioridade é desfazer o mal. Quando você está andando, a prioridade é caminhar, é fazer ginástica. Não, quando você busca Deus, a prioridade é Deus, o tempo é dele, a hora é dele. Eu não sei como é que está o seu altar, eu não sei qual o tempo que você tira todo dia para buscar a face de Deus, porque a palavra de Deus é muito clara quando diz: se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter do seu mau caminho, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então aí a gente pergunta: por que Deus não está me ouvindo? A oração, a busca de Deus não é um hábito que você cria, é uma necessidade que você tem. Assim como você tem que beber água, assim como você tem que comer, assim como você tem que respirar, você tem que orar. Agora, qual a intensidade disso é que faz a diferença? Você não vai conceber no útero da sua fé se a sua fé é estéril. Se a sua fé é estéril. Então, às vezes, você precisa entender que vale mais uma incerteza fértil do que uma certeza estéril. Então, qual é o nível de oração que você tem? Ana nos demonstrou aqui, né? Que a paz, a provisão não deve preceder a paz, mas a paz deve preceder a provisão. Ana nos demonstrou aqui o que é derramar diante de Deus. Ana nos demonstrou aqui na sua oração qual é a resposta evidente, a evidência de que você foi ouvido. Há uma paz que entra dentro do seu coração, que é gerada no útero da fé e que faz com que você saia dessa condição de tristeza, de amargura e coma e se alegre como você nunca esteve há tanto tempo, como se você já tivesse recebido a provisão. Talvez a gente fique pensando: não, mas eu oro tanto o quê? Eu vou tanto em campanha de oração, eu estou falando da sua oração diária. Não estava no meio dos outros.
Ana estava fazendo campanha de oração. Ana estava ali, solitária com Deus, se derramando, a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. Ela estava estranha. E a gente diz, eu oro muito. A questão é que intensidade você tem de oração. Quanto você tem derramado diante de Deus. E aí você vai sentir, e você vai ter. É básico, é simples, mas é vital para as nossas vidas. A oração de Ana nos ensina muito. A oração de Ana nos ensina que a esterilidade da nossa vida, da nossa provisão, em qualquer área, ela é devida à falta de uma oração intensa, derramada, verdadeira, prostrada diante de Deus, de uma motivação correta de não querer provisão para nós, mas para a glória de Deus. Como é que você acha que você vai receber a provisão de Deus, vai receber a resposta de Deus, se a única coisa que você faz com a provisão de Deus é viver para o seu cantinho, para a sua história? Se você continua achando que a sua vida é sua, que você está confundindo autonomia com liberdade com autonomia, sem viver a teonomia, que é viver para a vontade de Deus. Nós somos chamados a viver, imitar Cristo. Um dos grandes livros que venderam na literatura cristã é a imitação de Cristo. Nós fomos chamados a imitar Cristo. O apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, não imita a mim, imita aquilo que eu imito, Cristo. E o que Cristo veio fazer aqui? Servir e fazer a vontade de Deus. Não é? Quando ele estava no momento de maior angústia, em que a sua carne pediu ansiosamente para livrá-lo daquele cálice no Getsemane, ele orou, gotas de sangue saindo pelos poros do seu corpo, mas o que ele respondeu? Ao mesmo tempo, seja feita a tua vontade, porque foi para isso que eu vim. A pergunta a todo homem e mulher que se diz cristão é: quem você tem imitado? Qual é a motivação da sua vida? Que Deus faça a sua vontade ou que você faça a vontade de Deus? Então, as orações em que pede a Deus para ser garçom da nossa vontade, elas são patéticas. A oração verdadeira que faz gerar no útero da fé e conceber aquilo que você está buscando é a oração daqueles que têm como propósito fazer a vontade do Pai. Porque foi para isso que nós fomos chamados, para a glória dele, para o louvor da glória dele, e não da nossa. Não da nossa. Hoje, Deus tem sido reduzido a um garçom, a um servo de bênção, e não Senhor das nossas vidas. Amém? Então está aí, né? A oração de Ana, para a gente usar como exemplo. Peça a Deus que te ensine a orar. Peça a Deus que te faça um adorador verdadeiro, alguém que ora de verdade, alguém que não mede, busca as palavras, mas alguém que não fala pela borragia, mas fala pelo coração. Alguém que é capaz de se derramar e oferecer a Deus tudo aquilo que Ele, de fato, é digno de receber. Alguém que nunca faz de Deus um garçom, mas que reconhece que Ele é o Senhor, que precisa ser servido, adorado